E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é José Augusto. Olá, aqui é Paulo Costa. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. Fala galera, aqui é o Michael Oliveira. Aqui é Bruno da S. E está começando mais um Papo de Calçada. Para animar a festa, salve simpatia. Então galera, querido ouvinte aí, esse é o nosso especial gavetão. Seguinte, em janeiro nós estamos tirando uma pequena férias aí, em um breve recesso, melhor dizendo. Então nós vamos gravar aqui 3 episódios rapidinho, só para vocês não ficarem sem conteúdo durante janeiro, e para fevereiro a gente já volta normal. Então esses 3 próximos episódios serão um pouco menores. Nós estamos hoje aqui com 2 participantes novos, eles vão falar aí, vocês vão conhecer eles. E o primeiro tema, o tema de hoje, é uma grande polêmica que é dublado ou legendado. Essa pauta foi sugerida pelo Sandro, então eu queria pedir pro Sandro explicar qual que é a ideia dele aí. Bom, esse tema hoje é mais aquela velha discussão que talvez tem lugares aí que já tenha acabado em morte, sobre dublado ou legendado, né? Aí tem quem prefere dublado, tem quem prefere legendado. O dublado não fala o que ele tá dizendo, o legendado é muito rápido, eu não consigo ler acompanhar, então a gente vai sentar aqui e ver o que é que a maioria prefere, né? Se é o dublado ou se é o legendado. E aí vamos passar aqui agora conhecer aí os novos integrantes. Fala galera, aqui é o Michael Oliveira, falo diretamente de Criciúma, Santa Catarina, legendado como tem que ser. Aqui é Bruno da S, diretamente dessa pocilga chamada Rio de Janeiro, e óbvio que o melhor é o legendado, porque o filme foi pensado dessa forma, é dito dessa forma, sempre legendado. Tem mais alguém aí que prefere legendado? Eu porque eu fui recentemente alfabetizado, sabe? E tá sendo pra mim muito mágico poder ler e assistir ao mesmo tempo. É incrível, eu recomendo. Paulo, dublado ou legendado, Paulo? Eu acho que só existe 2 opções: os que preferem dublado e os que estão totalmente errados. Tamo junto, é nóis. E você, Guilherme? Eu, dublado, cara, dublado. A não ser que o ator do filme ou da série seja muito bom ator, tá? Se o cara for muito bom ator, eu assisto legendado. Geralmente os filmes do Oscar eu assisto legendado, porque vale a pena ver a atuação do cara. Agora, filme do Adam Sandler, eu não vejo legendado. Até porque o dublador dele é bom pra cacete. Isso é verdade. Mas ô Guilherme, aí tem um filme do Thor com o Anthony Hopkins, aí tu assiste dublado ou legendado? Dublado. Cultura pop, Vingadores, sei lá, X-Men. Se for entretenimento, se eu ver o filme por entretenimento, é dublado. Se eu ver o filme artisticamente, por exemplo, o Whiplash. O Whiplash é um crime você ver ele dublado. Você tem que ver com o áudio original. Correto. Então, é um musical, tem toda a questão da edição de som. Isso, então é um filme que eu olho mais artisticamente. Aí nós não vamos entrar na polêmica que foi lá do musical, do episódio musical aí, porque nós entramos muito nessa polêmica de o que é artístico, o que é entretenimento, qual que é o lugar de... Não vamos entrar nisso agora. Por exemplo, no aspecto técnico, aí é até uma parada que eu entendo um pouco. Por exemplo, às vezes você pega lá um DVD, quando você vê na própria tela do cinema, gravado em Dolby Digital, ou então 5.1. Então, o filho da puta tem um desgraçado trabalho de sentar numa mesa de som e ficar dividindo todo o som gravado de, por exemplo, uma bala em 5 canais, para uma bala entrar pro seu ouvido direito e você ter a sensação dela cruzar todo o ambiente que você tá e ela sair pelo seu lado esquerdo. Isso dá um trabalho da porra pra fazer. Aí, gravar o som de filme é uma desgraça. E aí o que acontece? O cara vai lá e... Beleza, a obra tá feita, o filme tá feito. E muitos estúdios de dublagem não têm esse cuidado. O que acontece? Eles botam, a voz do dublador
E eu não sou contra a dublagem. A dublagem, ela é necessária. Mas ela é necessária. Agora, pô, o cara vai lá e bota chapada na sua frente a voz. Então a voz é a primeira coisa que você recebe. Aí, às vezes, no filme, um elemento importante, por exemplo, cai um garfo atrás na cena, acontece um barulho atrás da cena que é importante pra cena, Sim. Isso muitas vezes tem um barulhinho pequenininho, porque a dublagem tapou tudo. Então esse aspecto técnico da dublagem é que eu não gosto. Não, é que eu ia falar que, tipo assim, muitas pessoas falam que, eu sou uma das pessoas que prefere legendado, porém muito se fala de que, legendado você tá vendo a atuação do cara atuando lá naquele momento do filme. Porém, os próprios filmes legendados que você assiste, muitos deles são dublados justamente por causa do problema da captação de áudio. Isso. Se você for captar quando tá fazendo a cena, muitas vezes o áudio não sai legal, por algum motivo teve algum problema na captação, algum ruído, e vários filmes, eles fazem, os próprios atores, eles fazem uma redublagem deles mesmos pra questão de fazer todo esse trabalho aí de melhorar o áudio. Sim, só que tem uma questão, quem tá fazendo são os atores originais mesmo e o diretor da obra, que é o gerente do projeto, tá ali do lado. A questão do dublado nacional aqui, o brasileiro, é que muitas vezes o cara não tem esse respeito, entendeu? Então acaba quebrando a lógica do filme. Certo, mas aí também entra um ponto que você acho até interessante discutir também. Porque hoje em dia eu já tô vendo maior cuidado na questão da dublagem traduzida, né? Vamos pôr assim, da dublagem pra nós aqui, traduzida. Porque os caras estão se preocupando mais com isso. Antigamente era menos preocupado. Agora os caras estão preocupando em encaixar a palavra na boca do ator, sabe? Usar Entendi. uma certa interpretação. Eu gosto muito de acompanhar o pessoal da dublagem, sabe? No YouTube, de vez em quando eu tô vendo eles conversando e falando. Eles têm uns canais bem interessantes, assim, e eles mesmos falam isso, sabe? Antigamente era menos cuidado com isso. Hoje eles já estão... Até a exigência do estúdio internacional, sei lá, da Warner, da Disney, de não sei quem que manda fazer o filme, os caras pedem inúmeros testes. Quem indica pra colocar o dublador? Tem um menino lá no estúdio, chama ele pra fazer uma voz de criança. Muitos dubladores começaram assim. Hoje em dia já vai mais, assim, o estúdio pede... manda o arquivo da dublagem, sabe? Eles mandam o original pra cá e pedem que a voz do dublador seja uma voz com um tom parecido com a do original, pra se encaixar melhor. Porque antigamente você tinha isso, o cara... Pra não dar um choque, né? Tipo, até um desenho que o pessoal zoava muito, que era o Naruto, que o Sasuke era uma criança e tinha voz de adulto, sabe? Voz de velho, cara fumante, aquela voz grossa. Sabe? Então hoje já tá tendo mais cuidado. Lógico que nada se compara ao original, questão de áudio. Então, mas é porque hoje, vamos colocar dessa forma, o negócio é global em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, quando você vai ter um lançamento, vamos dizer, igual a gente estava falando ainda há pouco, de um Vingador da vida, ele é um lançamento do mundo todo. Então existe toda uma estratégia do negócio acontecer. Então, isso é pensado também. Mas você estava falando dos dubladores, essa precariedade vem muito também por causa do material. Pô, hoje você tem... A gente está aqui gravando um podcast, você automaticamente fala, não, tá todo mundo com Audacity? Pô, todo mundo sabe o que é um Audacity, né? Ou então você podia falar, não, tá todo mundo com Pro Tools aí, pronto. Eu já vi uma entrevista uma vez aí que foi um moleque, que acho que é o cara que dubla o Seiya, o cara que dubla o Ed Murphy e o Pernalonga e um monte de outros desenhos animados, e a mulher que dubla a Angelina Jolie. E eles falaram que, pô, antigamente tinha um microfone no estúdio, então, igual a gente faz, né, a chamada do agora gravando, então todo mundo tinha que cronometrar certinho o seu momento certo de entrar, e quando um falhava, tinha que começar a gravação toda de novo. Pô, hoje não, com gravação em várias pistas, amigo, o cara chega na hora que ele quiser no estúdio para fazer a voz dele e depois o cara só edita e bota no lugar. Então, existe um cuidado maior, eu acho até porque houve uma profissionalização dos caras. E, mais importante, é o negócio. Hoje tem... Pô, eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu, em fevereiro próximo, estarei completando 40 aninhos.
você não ia no cinema antigamente e ver um filme com... Tinha numa sala cópia dublada e cópia legendada. Hoje você já tem isso. Hoje você já tem sala, inclusive, que tem audiodescrição. A televisão aberta hoje vem com audiodescrição para os cegos. Eu descobri isso recentemente, que quando aparece aquela bolinha na Rede Globo, audiodescrição, que aquilo é para cegos, eu não sabia. Mas para que audiodescrição? É para o cego. Pensava que era só a questão do close aquele capture. barulhinho que tem sim, audiodescrição. Isso. É porque, diferente do closed capture, né, o closed capture ele capta tudo que está sendo falado, tudo que está saindo pela caixa de som. A audiodescrição não, é a mulher falando. Mulher, mais ou menos 30 anos, entra numa sala, pega um garfo de tal formato, e aí ele vai descrevendo a cena pro cego. Sim, é o narrador do livro, né? Exatamente. Agora, a qualidade... Se a gente traçar uma linha do tempo, os anos 80, 90 era Herbert Richards e a Alamo, né? Isso. E vários outros estúdios, eles não conseguiam se equivaler em qualidade. Antigamente até era mais comum ver um filme legendado do que dublado. Vindo para os anos 2000, até só um ponto, aquele cuidado de você sincronizar a palavra falada em português com a boca do ator, ele sempre teve, né? Mas indo para os anos 2000, a dublagem virou algo mais pop e artistas passaram a fazer parte do filme, humoristas, e isso depreciou um pouco o produto. Eu acho isso uma puta sacanagem. Agora aumentou vamos dizer assim, a produção com Netflix, com Amazon, nós temos mais opções, então aí entra o que o Bruno e o Guilherme estavam falando, aumentou eles se profissionalizaram e aumentaram as opções de dubladores, então querendo ou não aumentou a qualidade da dublagem brasileira, que sempre foi muito elogiada, entre outras coisas, por esse cuidado de olhar a boca, o que o ator está falando, e o que a gente vai ouvir. Acho que melhorou a qualidade também, porque antigamente o pessoal também não ligava tanto pra isso. Antigamente eu colocava um fundo de papelão, um bonequinho gigante e tava bom. Do tempo pra cá, todo mundo começou a se preocupar muito mais com a qualidade da imagem, com a qualidade do som. E eles tiveram... José, tava bom pra quem? Não tinha internet pra gente mensurar isso. Justamente, hoje em dia a gente tem mais critério, né, digamos assim. Isso aí, eles não tinham nada com que... Nada pra avaliar isso é bom e isso é ruim. Você não tinha um saque. Não tinha um saque. Hoje você vê uma coisa ruim, você vai logo pro Facebook, pro Twitter e xinga todo mundo. Antes não tinha isso aí. Isso aí também. E também, antigamente, você só via o filme que passava na televisão. Você não ia no YouTube, na internet, ver filme de outros países. Era o que passava na televisão e pra tu aquilo ali era o melhor que tinha. E outra coisa, assim, uma questão pra mim, que não sei quem falou, eu recentemente fui alfabetizado em inglês. Não, alfabetizado em português mesmo. Sim. Eu aprendi a ler recentemente e isso abriu diversas portas. Não, então, a questão tá justamente aí. Eu acho que é de uma questão de costume. Porque, como tá falando, lá em casa havia isso, né? De pegar a fita na locadora. Olha só como eu sou velho. Fita na locadora. E aí a gente pegava a fita na locadora e era uma recomendação lá em casa que se pegasse a fita legendada. Exatamente para unir a questão de, você ter... você vê o filme, você está escutando um idioma estrangeiro ao seu e você acompanha aquilo ali. Eu acho que é por isso que os caras detestam tanto o legendado. Porque quem não sabe ler, velho, não aguenta ver legenda. Meu cunhado, que é uma besta quadrada, né? Senão ele não era meu cunhado, ele fala, ele tá vendo um filme, se tiver legendado, hoje em dia não, né? Mas se tivesse legendado, ele começava a dormir. Ele arrumava um canto e ia dormir. A gente tava lá vendo o filme, daqui a pouco tava ele roncando. Aí hoje eu tenho mais intimidade com ele, aí a minha cunhada mesmo, não, bota dublado aí pro Leandro poder ver também, porque ele não consegue ler. Gente, tem disso também. Tem gente que não consigo acompanhar a legenda. Eu vou defender o meu lado agora. Quem ouve aqui, eu acho que eu já falei isso no podcast, eu tenho TDA. Somos dois.
tirando o dia que eu vou assistir um filme no cinema, tá? Que aí eu tenho o foco central no filme, eu tô só vendo o filme no cinema, aí eu consigo, beleza, acompanhar legendado. Tranquilo, eu leio a legenda, consigo pegar o filme, tranquilo. Agora, quando eu tô em casa, que eu tô com o celular na mão, que eu não tô incomodando ninguém, que eu posso mexer no computador, eu não consigo ficar 2 horas olhando para um filme. Entendeu? E eu não falo inglês. Assim, não falo tão bem inglês pra eu pegar tudo do filme. Algumas coisas eu consigo, lógico, tranquilo. Mas eu não consigo pegar o filme todo em inglês. Então, isso pra mim é um problema. Hábito, cara. Não, mas isso é um problema pra mim. Eu tenho, assim, essa questão é um certo problema. Não é só com o filme, é a questão do TDA, vamos dizer, tá? Porque até mesmo pra eu ler, eu não consigo ficar 2 horas lendo um livro, eu não consigo ficar 2 horas sentado estudando ou fazendo... Eu tenho que, meia hora, levanto, faço outra coisa, depois sento mais meia hora, sabe? Eu tenho que ter essa dinâmica. Minha cabeça não funciona focada numa coisa há muito tempo. Entendi. Ô Guilherme, tá engraçado... Essa defesa que você fez, pessoas fazem a defesa do dublado pelo motivo inverso. Eu vou focar no filme, eu vou focar na atuação, então eu não consigo ler a legenda. Vou me concentrar só no que eu tô vendo na tela. E por isso que eu tava falando a questão do filme quando eu vejo ele por questão artística. Porque quando é por questão de entretenimento, eu só quero ver aquilo ali pra eu saber o que tá acontecendo. Série, cara, eu faço isso demais com série. Tem séries praticamente que eu só vejo o início e o final da série. Na metade eu nem sei o que tá acontecendo, porque tem série tão bosta hoje em dia que você não precisa ver o meio, entendeu? As séries da Warner aí tá pra ir pra provar isso. Mas, então, eu tô ali... Eu tô ali vendo o filme ou a série, o que seja, e tô ouvindo, mas tô, sei lá, tô no Twitter, tô no Facebook, tô olhando uma coisa que eu tenho que fazer no trabalho, sabe? Assim, enquanto eu tô mexendo ali. Mas eu tô vendo. Eu consigo distribuir minha atenção, sei lá, 30% no filme ali, ou 50% no filme, que seja. O dublado me ajuda nisso. Então eu consigo ver mais filmes, mais séries, do que se eu tivesse que só ficar focado. Essa que é a minha defesa do dublado. É só por isso. Questão de técnica, de coisa, aí não, realmente, não se compara e tudo. Então, eu gostaria aqui fazer um momento babaca e puxar o lado mais cabeçudo, arrombado do programa e falar que, tipo assim, o movimento de negócio de fazer filme dublado é justamente para deixar a obra mais acessível. Porém, eu posso citar... na minha concepção é para deixar a obra mais acessível e também, é claro, mercadológica. E é por isso que eu vou citar aqui a Escola de Frankfurt e falar do texto, né, que eu amo a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica. E tipo assim, quando você dubla uma coisa, você já não tem acesso à obra original, você vai ter um vestígio da obra original. Então isso daí, ao mesmo tempo que vai estar, digamos assim, entre aspas, tirando um certo conteúdo e modificando ele, vai estar simplesmente massificando para ter acesso a várias outras classes que, de modo contrário, não teriam acesso a esse tipo de cultura. Porém, você vai pegar certos filmes, por exemplo, a gente citou aqui do inglês. Que inglês que é uma língua que a gente, eu acho que já está mais familiarizado, mesmo que você não saiba falar fluentemente, você está um pouco familiarizado, então você consegue acompanhar. Tem aquela passagem clássica no Meu Nome Não É Johnny, quando eles vão lá no presídio e aí vão falar com os africanos. Aí, porra, isso aí eu entendo, esse negócio de fuck you tá me mandando me fuder, fuck you tu. Clássico. Então, e tipo assim, agora, por exemplo, se você vai pegar um filme, sei lá, um filme iraniano aqui, pra continuar a piada de filme iraniano, tipo assim, às vezes você não vai achar nem o filme dublado, sabe, pra assistir, e muitas vezes a própria legenda vai estar meio estranha. Então, vamos dizer assim, pra você ter acesso a certos produtos artísticos, você vai ser requerido em você tanto mais conhecimento quanto uma percepção maior. Mais ou menos como traduzir uma música, né? Às vezes o escritor da música em inglês lá fez uma metáfora, você vai traduzir e você perdeu a intenção que ele tinha. Mas as músicas traduzidas, entre aspas, fizeram sucesso, né? Isso é uma boa discussão, até pra gente poder ter no próximo cast,
mais pra frente, mas isso também funciona. Das versões, tá? né? Isso também funciona. Tipo os musicais da Broadway. Os musicais da Broadway, quando eles vão adaptar pra outro país, eles fazem um puta trabalho, tipo assim, anos pra você justamente adaptar a língua da melhor forma possível. Que é aquela história clássica, por exemplo, antigamente nos filmes policiais, não, porque o tira, né, e várias outras, seu filho da mãe, não sei o que é, fala-se palavrão em qualquer filme, em qualquer língua, em qualquer cultura, né, mas você colocar isso numa legenda, etc, fica meio, eu não sei, arriscado. Eu às vezes me surpreendo quando eu vejo numa dublagem um cara falando um porra, um merda, e eu já vi alguns filmes que chamam o cara de FDP, eu até me surpreendo por causa disso. E como você falou, é uma questão mercadológica. Hoje a rapaziada está melhorando, então você pega até uns certos traquejos. Porque, por exemplo, a gente estava falando do Adam Sandler. O Adam Sandler é um cara que tem voz de retardado, fala como um retardado, mas e age como um retardado, mas os filmes dele, o dublador dele, cara, é um cara sensacional, dá um traquejo ao personagem que ele tá fazendo, muito bom. Assim como o dublador do Ed Murphy, né? Ele faz o Ed Murphy, não tem como ver um filme do Ed Murphy sem ser com a voz daquele cara. E aí aconteceu uma coisa que eu tenho reparado recentemente, por exemplo, o cara que dublava o Arnold Schwarzenegger é o mesmo cara que dublava o He-Man. E ultimamente, o Schwarzenegger não tem sido dublado por esse cara. Mas, ao que tudo indica, aquele negócio que a gente tá falando, o contrato para ele dublar o Schwarzenegger ficou caro pros estúdios. E aí, perde-se. E é aquilo que é importante. Na minha opinião, se eu fosse um espectador de dublado, eu deixo de associar aquele cara àquela voz. Pra mim, fica meio complicado. Isso aconteceu com os atores também, assim, de dubladores que ao você é acostumado a ouvir uma voz e em algum momento é outra pessoa. Eu já vi com outros atores, só não lembro quais, mas eu já vi também. Na última temporada de Game of Thrones trocaram todos os dubladores. Caralho, que merda! Foi todos. Isso acontece também. Pra mim, eu vi diferença em todas as vozes. Não sei se foi porque trocou de um ou associei logo tudo, mas pra mim... Assim, a dublagem, como muitas coisas no Brasil, ela se concentra principalmente no Rio e em São Paulo. Os melhores estúdios de dublagem estão no Rio e em São Paulo. São duas praças. Então, quando não é nem os melhores, os mais populares, né? Ah, cara, os melhores. Os melhores. É, porque... A gente não viu o trabalho dos lugares, pode dizer que é o melhor. Então, mas é que não acontece. Mas é que lá a produção é maior, a demanda então, é que maior, na verdade, e consequentemente os maiores e melhores profissionais vão pra lá. Então, justamente é isso, né? Como a produção tá focada nesses polos, as pessoas que são de outros lugares, elas vão ir pra lá pra poder trabalhar, sabe? Não vamos entrar nesse debate não, porque nós vamos perder o foco aqui. Mas eu ia falar isso. As duas maiores praças de dublagem no Brasil são Rio e São Paulo. Então acontece muito de um filme, por exemplo, ser dublado no Rio, aí com um determinado ator. Já um outro filme, que é com aquele mesmo ator, vai para São Paulo. Aí lá em São Paulo é uma outra equipe que tem lá. Quer dizer, é o pessoal que mora em São Paulo. Quando o ator tem a voz muito marcada pela aquele dublador, um exemplo é Ed Murphy, vamos supor que o dublador do Ed Murphy tá no Rio, eu não sei se ele é do Rio ou de São Paulo, vamos supor que ele tá no Rio. Se o filme do Ed Murphy for dublado em São Paulo, os caras fazem essa força de levar o dublador do Rio para São Paulo, para dublar lá em São Paulo. Isso acontece várias vezes. Agora também tá acontecendo, eu até vi uma entrevista do Wendell Bezerra, que é o dublador do Bob Esponja, do Goku e dentre outros também, ele falando que acontece de, por exemplo, o filme ser dublado para o cinema. O filme vai dublado para o cinema e tem uma determinada dublagem. Quando esse filme é vendido, por exemplo, para TV, né, vamos supor que a Globo comprou o direito do filme. Se ficar muito caro, porque a Globo tem que comprar o filme e comprar a dublagem separada. Ela tem que pagar para o estúdio de dublagem separado da produtora lá. Então, se ficar mais caro para ela pagar para a Globo, pagar para o estúdio a dublagem
do que ela redublar o filme, ela vai redublar. E ela já fez isso com vários personagens, vários filmes. O Wendell até estava contando que ele dublou Crepúsculo. Dublou os 3 primeiros filmes do Crepúsculo. Quando foi para... Ele não citou a Globo, mas quando foi para TV, esse filme foi redublado. E foi redublado com outro ator. Então ele não foi a voz dele que foi para TV. Já quando o filme foi pro 4º filme, que eu acho que é o último, a própria produtora já mandou dublar no estúdio, que a TV mandou dublar, pra diminuir o trabalho, pra não precisar dublar e redublar. Então às vezes acontece isso também, até questão de palavrão, porque às vezes o filme vai pro cinema e tem essa liberdade de no cinema poder falar palavrão. No cinema não tem essa censura. Agora quando vai pra TV já é menos, não pode falar tanto. Então eles ou se corta, ou manda redublar, ou faz alguma coisa nesse sentido também. O Wendell Bezerra, ele agradeceu? Ele agradeceu? Obrigado, gente, vocês tiraram esse personagem de mim. Ele agradeceu? Ele ficou meio chateado, Cara, vocês viram a dublagem? A dublagem da Globo ficou muito horrível. Muito... Caraca, eu teria vergonha de colocar um filme com aquela dublagem lá. Meu Deus do céu. Porque tem uma outra questão, que é o seguinte, quando a TV compra, né, o direito de um filme, ela tem um número de vezes que ela pode exibir esse filme. Tanto é que, por exemplo, tem filme que a gente já viu, vamos dizer, na Globo, e hoje em dia ele passa no SBT. Porque aí é interesse da TV ou não renovar o contrato daquele filme para continuar sendo exibido na grade dela. E aí o que acontece? Nesse processo, a TV, como o Guilherme falou, tem que pagar uma outra dublagem. E aí ocorre um problema que até aconteceu recentemente, que é o seguinte: há contratos e contratos. O cara que dublava o Johnny Depp, né? Ele dublava o Johnny Depp, o George Clooney e uma porrada de cara, o Brad Pitt. Ele que dubla o Johnny Depp no Piratas do Caribe. E aí ele descobriu que a Disney pagou 40 vezes mais o que ele recebe para dublar para 2 youtubers dublarem Procurando Dory. A versão que foi pro cinema do Procurando Dory, ele aparece. Caraca, eu me esqueci o nome do personagem, o peixe que ele faz no Procurando Dory. E aí ele faria, porque é a voz do Johnny Depp, que aparece no desenho. E aí, como ele descobriu que a versão que foi dublada, a Disney pagou aqui no Brasil para youtuber fazer. E aí ele ficou puto. E aí ele falou assim: ó, não dublo mais ninguém. Pro cara, vamos dizer assim, um ato de revolta, etc, etc. Mas aí esse cara perdeu um puta dinheiro, né? Porque ele vai deixar de dublar a voz de 3 caras que estão todo momento no cinema, né? Eu acho que há casos e casos, porque, por exemplo, você vê que recentemente teve... Eu gosto muito de assistir animação dublada, até porque às vezes eu assisto com os meus sobrinhos e tal, e, porra, eu não vou colocar alguma coisa legendada pra assistir com criança, né? Então, daí, tipo assim, aquele filme lá, o Zootopia, que é dublado pela Mônica Iose, eu achei uma dublação boa, sabe? Porra, não tem... Por exemplo, eu até muitas vezes eu só lembrei no final, sabe? Peraí, eu tô lembrando dessa voz de algum lugar, daí depois eu vi nos créditos que era a Mônica Iose, daí que eu lembrei que era ela que tava fazendo a dublagem. Agora tem o infame caso do Enrolados, que, cara... Eu ia falar dele agora e eu ia falar bem dele. Não, cara. O Luciano Huck, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu destruir um desenho que já não era muito legal, sabe? Ah, que isso, cara. Nossa, discordamos de 2 coisas. Diga. Eu gostei muito de Enrolados e eu gostei. E por mais incrível que pareça, eu gostei muito da dublagem do Luciano Huck. Eu achei que o jeito dele com o jeito do personagem foi interessante. Bateu. Você e o Luciano Huck. Só pra falar de polêmica, vamos botar a voz da Peach no último Mortal Kombat, pô. É mesmo, é que eu esqueci desse porque eu não conheço muito de joguinhos, mas também... Mas também teve vários... Foi um comentário doido desse da Peach aí. O Roger do Traje a Rigor, quando
quando dublou lá no o Battlefield Hardline, o Roger faz um policial e também é hilário, cara, escutar a dublagem do jogo, cara, horrível. Artista pode dublar? Pode, depende, entendeu? O exemplo citado da Monique Ozzy, ela já tem o histórico do humor que ela faz, então ela tem o tempo das piadas, tudo. Agora, o ruim é quando fica puramente mercadológico, igual uma tendência agora que foi falado aí, colocar youtuber, aí pega o cara que não tem time, não tem nada e estraga o filme. A opinião do Wendel é o seguinte, que quando o dublador convidado, né, o dublador convidado é um ator ou uma atriz, ele falou que é a favor. Porque o dublador, ele é um ator de dublagem, tá? Para o cara ser dublador, ele tem que fazer um curso especializado de ator, sabe? Ele é formado como ator. Então, quando o cara vem, ele é um ator, não é acostumado com a dublagem, mas é um ator, ele já tem aquele cacoete de atuar. Ele sabe ser dirigido, ele sabe interpretar. Então, se ele vê a atuação do original, ele vai conseguir atuar de forma parecida com aquilo. É mais fácil de trabalhar com esse cara. Deu o exemplo aí da Monique Ozzy. A Monique Ozzy, eu não sei se ela é atriz. Provavelmente sim, porque ela tá na Globo, ela fez seriados, programas de comédia, essas coisas tudo. Ela é formada em arte cênica. Nada, mas se ela tá na televisão, ela tem que ter o DRA, que é o documento pra atuar, etc. Pois é. Eu já exemplo que ela lá, ela se apresenta como jornalista, nunca vi ela se apresentar como atriz, exclusivamente. Mas deve ter. Ela é uma bosta como atriz. Mas um exemplo que eu vou dar aqui de dublagem é a do Leandro Hassum. Apesar de eu ter falado que eu não gosto do Leandro Hassum, mas a dublagem dele como Gru no meu malvado favorito é excelente. Ele interpreta, ele entra no personagem diferente. Então, mas aí é questão, né, cara? O Gru é o Steve Carell. Que ele bota aquele sotaque no Gru no original, no áudio original. O sotaque do Gru é fantástico. Ele não faz tanto na dublagem. Mas é que cara. O dublador não compromete, né? Não porque gera. O dublador também é um ponto de vista meu. O dublador, ele não é obrigado a fazer uma dublagem igual o do original. Primeiro, que nós somos uma cultura, nós temos uma linguagem totalmente diferente do inglês, por exemplo. A nossa língua é mais rica. E o sotaque, eu não sei a etimologia, sei lá, eu não sou formado nisso de letras, eu não sei falar esses termos técnicos, mas a nossa linguagem, ela é diferente. Então nem tudo que você fala no inglês você pode traduzir ao pé da letra para o português. Não funciona. Nem toda interpretação no inglês funciona no português. Então, às vezes, é necessário essa adaptação. Eu não vi o meu malvado favorito no original em inglês. Eu não vi foi nenhum, de jeito nenhum. Nossa, esse filme é excelente, cara. Mas eu gostei muito do Leandro Hassum como interpretando o Gru. Sabe? Eu achei não comprometeu nada, não perdeu nada para os dubladores tradicionais. Sim. Só um pontinho aqui. Por que a favor do legendado, né? Eu vou citar um exemplo do Eu Declaro Marido e Larry. É um filme de 2008 do Adam Sandler. É um filme bom. Se eu não me engano, tem uma cena. Filmes bons do Adam Sandler. Tem uma cena numa festa. Eu não lembro exatamente o que acontece, que os dois eles ficam meio constrangidos. O Adam Sandler e o outro é o Kevin, eu não lembro o personagem. Eles se abraçam. Antes tem um diálogo, né? O que a gente faz agora? Aí ele, no legendado, vamos fazer algo que a gente fez antigamente, não sei o que. Já tinha um contexto entre os dois. E eles vão lá e se abraçam. No dublado, eles, vamos nos abraçar. Ou seja, você perdeu ali um sentido, entendeu? Fora que quando você coloca um ator pra falar em cima de outro, obrigatoriamente você tem que mexer na mixagem do som. E isso atrapalha. Olha, tem uma parada que eu fico muito revoltado, por exemplo, não sei como é que é nos estádios de você, mas no GatoNet, quando você bota assim nos canais Telecine, HBO, em geral, fica lá, né, a legenda e a dublagem saindo, né? Então fica a legenda. Então você fica vendo que é o seguinte, o que o cara tá falando na dublagem não tem nada a ver com o que está saindo na legenda. E a legenda, por si só, ela tem, sei lá, uma regra que você tem que
adaptar o menos possível a linguagem. Quando a gente começou, por exemplo, a ver filmes, começar a baixar filmes com torrent, então começou um monte de gente que sabe inglês a legendar os episódios, por exemplo, da série que saiu ontem, foi exibida ontem nos Estados Unidos, o cara 24 horas depois já estava pronta a legenda. Então, muito já aconteceu, porque já trabalhei com legendagem de filme, já aconteceu de legenda minha não corresponder ao que estava na dublagem, velho. É horrível. Eu não respondi a pergunta do começo, né? Que tem o time legendado, o time dublado. Eu quero dizer que eu achei o seguinte. Não, mas pode foi falar, citado aí pessoas do lado legenda falaram em situações que preferem dublado e gente do lado dublado que diz que prefere situações legendadas. Então era aí o que eu ia falar tem a ver com isso. A gente, com 40 anos, assim como ele, a gente foi criado assistindo o que passava na televisão. E o que é que passava na televisão? Material dublado, independente do que fosse. E se a gente for pegar o contexto da dublagem, que nem o Bruno falou também, ela é importante, sim. Porque você vai pegar, por exemplo, um Deadpool da vida, que ele fala não sei quantas palavrões lá por minuto. Um filme desse, se for pra passar na sessão da tarde, não passa. Se for ao pé da letra. Aí eles vão ter que cortar, é que nem aquela história do cara levar uma facada e olhar pro lado, eu vou te matar, seu bobo. Por quê? Porque é um filme que vai passar lá pra família. Ele não vai pegar e falar o que ele realmente fala. E um aluno meu, ele fala uma coisa que eu achei interessante depois, né? Porque todo mundo que fala que não gosta de dublado é pela questão da falar. Eles falam uma coisa e o cara dubla outra. E aí essa pessoa disse que não gostava do dublado porque... Aí disse assim, parece que só tem 5 dubladores no país. Ele disse que não gostava de dublado porque qualquer coisa que ele assistia era as mesmas vozes. O cara só fazia um disfarce na voz. E aí eu achei interessante essa justificativa dele, que era até diferente, né, do que daquela reclamação das pessoas, né? E assim, eu não disse no começo porque há pouco tempo eu comecei a assistir. Eu também assistia muita coisa dublado pela mesma questão lá da TDA, que eu também tenho esse problema de não olhar só para um lado. Aí, então tem que ser dublado, até porque eu não sou fluente em inglês. Quem sabe, se eu for fluente em inglês, eu assisto até sem legenda, mas por enquanto eu ainda tenho que assistir algumas coisas dubladas, mas eu assisto bastante coisa legendada. Até pra pegar também a questão da pronúncia, essas coisas, mais para estudos. E eu tava ouvindo alguns podcasts, o pessoal fala muito do One Punch Man, que a dublagem daquela série eles conseguiram sobressair. O pessoal prefere assistir ele dublado do que o original. Pela forma como foi a dedicação dos dubladores pro anime. Então assim, ele foi muito elogiado. E aí eu queria citar um exemplo aí de uma necessidade de legenda. Vocês já assistiram o Cine Hollywood? Pois é. Porque existe o português e aqui no Ceará existe o cearenseis, né? Aí eu fico pensando que assim, uma coisa que você falou também no começo, que eu não tinha pensado nisso, aí você falou, depois eu fiquei pensando aqui, e realmente o cara tem todo o trabalho. Editar áudio é muito complicado, é mais complicado do que editar vídeo. E o cara tem o trabalho de dividir justamente. O cara dá um tiro e você escuta o som da bala entrando pelo lado direito e o barulho da bala sai pro lado esquerdo, e você passa a mão no ouvido pra ver se não tá saindo sangue, porque é um negócio muito bem feito. E aí às vezes acontece de quando vai vir pra cá, né, o dublado, aí o cara meio que caga um pouco o trabalho dos caras. Mas a gente também tem que ver que o cara, pra ser dublador também, ele tem todo um processo, que nem o Guilherme falou, pra fazer aquilo, né? Eu vou dublar, tem toda uma preparação, até porque os caras tem que ter questão de tempo, de pegar fala, de assistir o original, justamente para tentar se entrosar e fazer aquilo em cima do lado parâmetro lá do filme original. E aí, voltando pro Cine Hollywood, né, a gente tem essa necessidade da legenda pela questão do dialeto do local. É uma coisa que é bem interessante aqui no Ceará, isso aí
do que as pessoas falam. Até que o cara, não sei... Mas assim, eu achei... Eu como... Não sou nascido no Ceará, mas moro aqui há uns 15 anos. Assim, ele forçou muito a questão da fala. Eu quero fazer um negócio que... assim, ele se focou muito em chamar a atenção, né? Um filme cearense e tal. E ele fez aquela questão também do marketing inverso, que ele começou a passar por aqui. E as últimas cidades foram São Paulo e Rio. Então, quer dizer, teve toda aquela comoção. Só pra finalizar uma coisa, eu prometo ser muito rápido. Porque tem uma questão muito legal, que como você tá falando do Cine Hollywood, né? Existe essa brincadeira de que o cearense fala precisa de legenda. Você para pra pensar que é o seguinte, o cara que filma a história do filme, ela é passada, por exemplo, no meio oeste americano, ele tem sotaque ali, sabe? Existe um sotaque que também não é impresso nas dublagens. Eu também me pego sobre esse aspecto muito boboca, mas que pra mim é importante, que se a gente está falando, vamos brincar mais uma vez, se a gente está falando de um filme iraniano, tá bom que você não vai fazer, Salim gosta muito de Jazeera e tal, você não vai fazer uma parada dessa, mas que eu penso que isso é um retrato, o filme é um retrato daquela cultura, da forma como aquela coisa é. Quando você pega aquele pessoal do Texas, eles têm uma coisa que muito como máscara muito filme, então ele fala, oh yeah, got mine. Então você meio que também não entende se você ouve só o inglês. Exatamente. Isso também precisa ser, isso também é uma discussão que gera, mas tudo isso cai no acho que foi o Paulo que falou. É um mercado, a gente precisa massificar. Não, Fozé, a gente precisa massificar esse produto. Esse produto tem que ser acessível a todo mundo. E aí, numa massificação, amigo, importa só vender, importa só ter consumidor para esse produto, seja se ele é bom ou ruim. Eu tinha até pensado em falar também a questão de que... E os filmes brasileiros que vão pra fora? Será que também não tem esse debate lá? Não. Pega na Netflix, bota Cidade de Deus... e bota a legenda em inglês. Você vai morrer de rir. Não, eu tava vendo uma vez, foi até no Oscar, que eles falam assim que quando vai um filme que não é dos Estados Unidos, eles têm esse... E aí tinha todo um trabalho lá. E aí eu me lembrando que se você pegar um filme tipo... Tá aí, tipo um Shaolin do Sertão, eu fico pensando no trabalho que a pessoa tem pra dublar aquilo, porque ele vai pegar aquilo ali. E se ele jogar a frase no Google Tradutor, ele vai aparecer, ele vai escrever a mesma coisa, porque ele também não vai saber o que tá falando. E o cara vai ter que traduzir aquilo pro próprio português pra depois ele... é isso aqui, aí ele passa lá pro idioma dele, sei lá. Eu nunca parei pra pesquisar, pra procurar um dublado. No Oscar existe a categoria de filme estrangeiro. É exatamente o que os caras... Isso aí a gente pode voltar um outro dia pra discutir questão de Oscar, de... Não é questão de Oscar, é só dizendo assim, porque... E os nossos trabalhos, será que eles têm essa discussão também? Não, então, eu acho... Eu acho que o mercado pra gente, eu acho que eles não estão se importando. Qualquer filme que não seja de Hollywood é subcategoria. Não eu interessa. acho que o mercado de dublagem lá é bem forte, até porque às vezes quando você vai procurar modos alternativos de assistir alguma obra, tipo assim, você vai procurar na internet um filme, sei lá, alemão ou argentino, coisa assim, é muito fácil você cair num filme que já foi dublado em inglês, sabe? Porque eu sei que eu acho que os daqui são dublados em espanhol, né, pra ser comercializado nos países vizinhos. Mas assim, inglês e coisa, eu nunca parei pra ver, assim, se tem mesmo. Então, assim, pra mim fechar aqui minha fala, cara, se você gosta de dublado, assiste dublado. Se você gosta de legendado, assiste legendado, não enche o saco. Se você chega, faz que nem eu faço aqui em casa, bota o dublado com a legenda e pronto, e acaba a briga. Não, o que eu ia falar é realmente isso, né? Minha conclusão, eu acho que é essa. Tem mercado pra todo mundo, sabe? Graças a Deus os dubladores estão com uma preocupação muito grande com essa questão de fazer a dublagem as dublagens estão bem melhores que antes, isso é verdade. Então, sim. E se você gosta de ver legendado, veja legendado. Se você gosta de ver dublado, veja dublado. Se seu coleguinha do lado não gosta de ver legendado e você gosta,
assiste sozinho ou assiste dublado com seu amigo e depois você vê legendado em casa para comparar, entendeu? É mais uma discussão que a gente não precisa, assim, a gente não precisa fazer inimizade por isso. São brigas, são brigas boas, sabe? Eu prego ódio. Se seu amigo gostar de ver legendado, se fosse fazer discussão, a gente não era pra podcast. Aí se o seu cunhado não gosta de legendado e dorme, pinta a cara dele. A sobrancelha. Vai aprender a ler. Cara, tem que aprender a ler também, faz parte do costume. Como eu disse, né, eu fui alfabetizado há pouco tempo e eu tô vendo que existe todo um novo mundo, sabe? Pois é, e eu acho que isso aí, Zé, vai entrar um pouquinho no próximo episódio aí, que a gente vai entrar pra próxima semana, que é o Porquê Lemos Pouco. Então, quem tá ouvindo isso aí, aguarda. Esse foi só o primeiro, serão 3 episódios. Aguarda pra próxima semana, o nosso especial Gavetal. Como é um programa especial, gente, eu não vou abrir espaço aqui pra apresentações, considerações finais e jabá, essas coisas. A gente geralmente tem esse pequeno espaço, mas vai ser mais rápido, mais corrido. Então, e porque nós temos muita gente aqui, nós estamos gravando 3 episódios num dia só por causa disso. E curta a nossa página no Facebook, @Papo Calçada. Deixa os comentários, fala aí se você prefere dublado ou legendado, fala o que você gosta, o que você não gosta. Curte lá segue no Twitter também, @Papo Calçada. Nosso e-mail é papocalçada@gmail.com. Manda lá uma crítica, alguma coisa. Se você tiver com vergonha de comentar e falar mal nos comentários, então pode mandar por e-mail que a gente aceita também. O nosso blog é papo de calçada podcast.blogspot.com.br. A nossa meta para 2018 é bater a pizzaria. Foi estipulada no nosso último episódio do ano, nosso episódio de despedida do ano. Então a nossa meta para esse ano é bater a pizzaria, chegar na frente deles, pelo menos ali no Facebook. Gente, 5.000 seguidores no Facebook não é nada, tá? Então vamos compartilhar pro coleguinha, vamos mandar a mãe curtir a página, o pai, a avó, todo mundo hoje em dia tá no Facebook, então vamos mandar essa galera curtir nossa página. Faz igual o pessoal do teatro, se você gostar, fala pro outro, se você não gostar, fala também pro outro. A gente só quer 5.000 curtidas. Vamos ajudar a gente aí, galera. Nós estamos muito felizes com os comentários que estão tendo no blog também, a galera tá elogiando bastante. Então, se o elogio é sincero, muito obrigado. Se não é, que isso é só para animar a gente, também muito obrigado. Tá funcionando, nós estamos muito animados com isso aqui. Pelo menos você perdeu o seu tempo elogiando. Muito obrigado, valeu mesmo. E até a próxima semana. O meu nome é Tenente Bruno Pedro, e eu estou aqui para compartilhar uma coisa triste que eu vi na internet. O hate pelas obras brasileiras e de dublagem. Pois é, eu avistei muita gente metida intelectual e cult recentemente. Bom, vamos dizer que o Joãozinho faz parte dessa gente. Os filmes favoritos do Joãozinho são Donnie Darko e Laranja Mecânica. Ele bate palma para as obras gringas e repudia bons filmes brasileiros. Nem sequer assiste, só por ser uma obra brasileira ele já fala. Que filme bosta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu cresci ouvindo a voz do Guilherme Briggs, Alexandre Moreno, Wendel Bezerra, Marco Ribeiro e Manolo Rey, assistindo desenhos no Bom Dia e Companhia, na TV Globinho e também na TV Manchete um pouco antes dela morrer. Eu cresci com a dublagem. Eu admiro o trabalho desses atores e agradeço a TV Aberta por terem trago bons desenhos ao Brasil. E então o Joãozinho cult intelectual chega no desenho ou filme dublado e diz: que dublagem de merda. Mas não se engane, o Joãozinho não para por aí. Ele viu a chamada de um filme de super-herói que vai passar na Globo e ele só consegue pensar na dublagem ruim e no tanto de cortes que o filme terá. Filme bom é apenas em inglês. A Globo vai cortar o filme todo, mas que lixo. É isso que o grande Joãozinho diz. Mas ele nem sonha que aquele filme do Superman picotado com uma dublagem lixo vai introduzir crianças a esse universo maravilhoso. Talvez tenha esquecido que ele conheceu o Aranha sim. Quando passou o filme na sessão da tarde,
Na verdade, ele se esqueceu de muita coisa. Se esqueceu que ele não é o centro do universo. Se esqueceu que ignorou bons filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e O Alto da Compadecida. Para ele chegar a dizer, brasileiros não sabem fazer bons filmes. O que ele é? Um bosta! É isso aí, meu irmão. Mas então, Joãozinho, se o filme no cinema só tiver dublado, tapa a porra dos ouvidos e assiste a merda sem som. E se tu é bichão mesmo, leia os lábios dos atores. Se você for fluente em inglês e em leitura labial, então veja dublado se quiser. Eu quero que fique bem à vontade. Assistam com áudio original italiano, japonês com legenda, sem legenda, com vídeo ou sem vídeo, mas não falem mal de algo que vocês não entendem.